Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando aqui mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Aonde, queridos, eu tenho aqui uma mensagem que quando eu leio esta mensagem com relação à maioria, eu tenho uma certa preocupação, porque ao abrir a Bíblia nesse texto e olhando a forma como muitos vivem, é motivo de preocupação. E eu queria que ao ouvir essa mensagem, você pudesse fazer uma análise da sua vida, você pudesse fazer uma breve reflexão ou uma profunda reflexão, olhar para si e para esta mensagem tendo a mesma como base e perguntar para si mesmo se você está pelo lado de dentro do reino ou se você é mais um que está pelo lado de fora. Porque a gente vê muitas pessoas determinando isso, profetizando aquilo. A gente vê tantas coisas que agradam as pessoas, tantas coisas que chamam atenção. A gente vê tanta coisa em muitos lugares que atrai a atenção das pessoas. Mas esta mensagem aqui de maneira muito clara, esta mensagem aqui de maneira muito precisa, eu serei muito objetivo nessa mensagem e repito, tendo a mesma como base, você vai ver que muitas coisas em muitos lugares nos dias atuais que vivemos, é verdade, está chamando a atenção das pessoas, mas não está chamando a atenção de Deus. Olha aqui Lucas 13:22 o que diz: passava Jesus por cidade e aldeias, ensinando, primeiro ele ensina, e caminhando para Jerusalém. Quando a Bíblia diz que Jesus primeiro ensina, e ao ensinar ele caminhava ou seguia seu caminho, a Bíblia está nos ensinando aqui que Jesus está fazendo a parte dele, ensinando e seguindo o caminho. Agora nós que aprendemos com ele, não somos mais inocentes. Éramos inocentes até agora há pouco, mas agora Jesus nos ensinou. E agora que ele nos ensinou, a Bíblia diz que ele seguiu o seu caminho. Ou seja, ele está dizendo, fez a parte dele, eu e você que me ouve temos que fazer a nossa. Qual é a nossa parte? Seguir esse caminho a partir do ensinamento o qual nós tivemos com ele, o qual com Cristo nós o aprendemos. Eu pergunto a você, qual caminho você está seguindo? E qual está sendo o teu aprendizado? Porque tem muitas pessoas que parece que aprendem a Bíblia de ponta cabeça, porque ela até tem um ensinamento da palavra, mas anda em outros caminhos, conforme o próprio Cristo em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, só há um caminho que eu e você podemos andar por ele, chamado o caminho da salvação. Porque só o caminho de Cristo nos leva à salvação ou à eternidade. Mas qualquer um outro caminho que alguém venha andar não sendo de Cristo, vai dar um outro destino para a sua vida. O caminho de Cristo nos dá um destino chamado salvação. Mas qualquer um outro caminho que não seja de Cristo também vai dar um outro destino, o qual não é a salvação. Pelo qual caminho será que você que me ouve está andando? Porque hoje em dia se aceita todo tipo de coisa errada dentro de muitas igrejas. Se aceita tantas coisas indevidas, tantas coisas que estão relacionadas ao mundo. E quando alguém aceita as coisas relacionadas ao mundo, onde quer que seja, significa que aquele alguém está andando em outro caminho, dando para a sua própria vida um outro destino, o qual não é a salvação. Por quê? Porque está andando em outro caminho. Olha o versículo 23, diz assim: e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? É uma pergunta. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Veja, esforçai por entrar pela porta estreita, pois muitos procurarão entrar e não poderão. Quando ele diz que muitos procurarão entrar na porta estreita e não poderão, ele está dizendo que na porta estreita poucos são aqueles que vão entrar, ou seja, a minoria serão salvos, ou a minoria entrará na porta estreita, mas a maioria entrará na porta larga. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que poucos
vão ser salvos, mas que a maioria não é a minoria, a maioria vai se perder, porque está entrando na porta larga. E por que está entrando na porta larga? Porque está andando em outros caminhos, está dando um outro destino para a sua própria vida. Ele foi muito claro: muitos procurarão entrar na porta estreita, mas não poderão. Se ele está dizendo que muitos procurarão entrar na porta estreita e não poderão, ele está dizendo que poucos entrarão na porta estreita e muitos entrarão na porta larga. Eu quero perguntar a você, olhando no seu olho, a você que vai ver essa mensagem. Seja você membro de uma congregação, seja você um pregador, quem quer que você seja. Em qual porta será que você está entrando? Na porta estreita ou na porta larga? Porque tem tantas pessoas andando em outros caminhos. Pessoas conhecedoras da palavra. Pessoas que vivem da palavra. Pessoas que estão dentro da igreja todo dia. Estão andando em outros caminhos. Dando um outro destino para a sua própria vida. Pelo simples fato de não estar seguindo o exemplo da palavra. Pelo simples fato de não estar seguindo o ensinamento de Cristo. Mas está seguindo a sua mentalidade carnal. Seguindo o costume de homens. Seguindo o preceito de homem. Por isso muitas pessoas estão dando um outro destino para a sua vida. Destino isso qual não é a salvação, e sim a perdição. Que destino você está dando para si mesmo? Jesus deixou bem claro: muitos procurarão entrar pela porta estreita, mas não poderão. Se ele disse muitos, ele está dizendo o seguinte, que a maioria está entrando na porta larga e a minoria na porta estreita. Na qual dessas duas será que você está entrando? Olha o versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Queridos, em Apocalipse a Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, ceareis convosco e vós comigo. Enquanto Jesus está batendo na porta, como está batendo agora na porta do teu coração, te dando chance ou oportunidade para você mudar, você está tendo a chance agora de se arrepender. Você está tendo a chance agora de abrir teu coração. Você está tendo a chance agora de andar certo na presença de Deus, enquanto Ele está batendo na porta. Mas vai chegar o dia, o qual não vai demorar, que não vai ser Jesus a bater na porta. Vai ser muitos conhecedores da palavra que vai bater na porta depois de eu haver fechado. E a porta não vai se abrir mais, ou seja, as chances, as oportunidades se acabarão. Então a chance que você está tendo agora, a oportunidade que você está tendo agora, aproveite essa oportunidade. Aproveite essa chance. Não deixe passar, como eu falei. Uma coisa é Jesus está batendo na porta te dando chance, oportunidade. Outra coisa é quando a porta fechasse, que não vai demorar, e agora não será Jesus a bater na porta, será as pessoas a bater na porta depois de eu haver fechado. Ou seja, significa que ela está aberta. Enquanto está aberta, faça a sua parte, porque Jesus está fazendo a dele. Porque depois da porta se fechar, se você não ter feito a sua parte, você vai ficar pelo lado de fora e não pelo lado de dentro. No 26, então direis, preste bem atenção no 26. Então direis, comeamos e bebeamos na tua presença. Ou seja, quando a Bíblia diz comeamos e bebeamos na tua presença, está dizendo que ceiava com Cristo, sentava na mesa com Cristo. Aí diz assim, e ensinava em nossas ruas. Interessante que no 22 Jesus ensinava, mas aqui no 26 está dizendo assim, ensinava na nossas ruas. Mas esses que dirá, comeamos e bebeamos na tua presença, e ensinava nas nossas ruas, são aqueles que baterão na porta, estarão pela de fora e usarão esta palavra, ou este linguajar, depois da porta ter se fechado. Significa que pessoas que sentam na mesa ou que ceia com Cristo, muitos, não são poucos, a maioria, que ceia com Cristo, vai estar pela de fora. É a Bíblia que diz, não sou eu no 26. Direis, comeamos e bebeamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Se a Bíblia está dizendo que alguém que vai estar pelo lado de fora vai usar essa linguagem, ensinava em nossas ruas, significa que muitos conhecedores da palavra que ensina ou que prega, vai estar pelo lado de fora, batendo na porta depois de eu haver fechado. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que há muita gente que prega, há muita gente que está no altar, há muita gente que diz ser pregador, mensageiro ou mensageira de Deus, que vai estar pelo lado de fora batendo na porta,
depois dela ter se fechado. E há muitas pessoas que comíamos e bebíamos na tua mesa, ou na tua presença, ou que participava da ceia, que vai estar também pelo lado de fora, batendo na porta depois de ter fechado. Porque esse versículo 26 aqui, são aqueles que estarão pelo lado de fora, batendo na porta, usando este linguajar. Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. São aqueles que pelo lado de fora estarão. Eu vou ser bem preciso no que eu vou falar aqui. Cuidado para que você não seja um desses. Há muitas pessoas que estão congregando na igreja. Há muitas pessoas que estão ceando com Cristo. Há muitas pessoas que estão pregando no altar. Mas há muitos, como Jesus mesmo falou, que ele foi bem claro. Ele foi muito preciso no versículo 24. Que muitas dessas pessoas estarão pela de fora batendo na porta depois de ter se fechado. Porque enquanto a porta está aberta, essas pessoas não querem se consertar, não querem fazer a sua parte. Tem muitas pessoas que estão andando errado, não se consertam, estão sempre praticando o mesmo erro. Sempre cometendo os mesmos erros continuamente. São pessoas que estão tendo a oportunidade de fazer a coisa certa. São pessoas que estão tendo a chance de deixar o mundo. São pessoas que estão tendo a oportunidade de arrepender-se. São pessoas que estão tendo a chance hoje, mas estão deixando para amanhã, o amanhã e o amanhã. E eu pergunto a você que me ouve, querido. Se o amanhã não existir, o que será da tua vida e da tua salvação? Então aproveita essa chance hoje. Se você pode fazer o certo hoje. Se você que bebe pode parar de beber hoje, que tem muitos cristãos que bebem, que eu não considero como um cristão. Ah, pastor, uma cerveja sem álcool, não importa, a bebida do mesmo jeito. Eu não considero como um cristão. Para de beber antes que seja tarde demais. Tem muitos que mentem. Para de mentir. Porque a mentira é uma porta que você está abrindo, ou um destino que você está dando para a tua própria vida, o qual está te levando a você ficar pela de fora. Tem muitos cristãos que andam em pagode, rodeio, balada. Aliás, há muitas igrejas que aceitam balada dentro da igreja. Se tornou o mundo de muitas igrejas. Se arrepende antes que seja tarde demais. É um destino que você está dando para a sua vida, o qual também não é a salvação. Tem muitos cristãos que roubam, furta dos outros na maior cara de pau, tira indevidamente. Se arrepende antes que seja tarde demais. Porque você também está dando um destino para a tua vida e consequentemente para as tuas ovelhas, o qual não é a salvação. Há tantas pessoas andando errado na presença de Deus e serão exatamente esses. Tem tantos cristãos carregando ódio no coração, disseminando ódio no coração de outras pessoas. Também você está dando um destino para a sua vida, o qual não é a salvação. Então se arrependa antes que seja tarde demais, queridos. Enfim, no 27 para finalizar diz assim: mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Todos que praticais a iniquidade. Quando fala iniquidade, está se falando das coisas relacionadas ao mundo. Todas as coisas vinculadas ao mundo, ou todos aqueles que praticam, aceitam, ou vivem de acordo com as coisas que estão vinculadas ao mundo, são aqueles que praticam iniquidade, os causadores de escândalo. A Bíblia diz: ai daquele de por onde vier o escândalo. Eu digo a você, se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa antes que seja tarde demais. Deixa a iniquidade de lado. Senão você será mais um que vai estar pela de fora batendo na porta depois de haver fechado. E depois da porta se fechar, todas as oportunidades se esgotarão. Depois da porta se fechar, não haverá mais chance. Faça a sua parte antes que seja tarde demais. Se arrependa, faça o que é certo. Porque depois da porta se fechar, as oportunidades se acabarão. A hora é agora. O momento é esse. Esse é o momento. Essa é a hora de fazer o que é certo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus está fazendo a parte dele. Mas você também precisa fazer a sua. Antes que a porta se feche. Ainda. Estou dizendo que ainda está aberta. Mas a qualquer momento essa porta pode se fechar. E depois de se fechar, todas as chances se esgotarão. Tá bom, queridos? Se você pode fazer o que é certo hoje, faça hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Eu vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.